Naquela manhã, algo parecia fora do lugar. Alejandro percebeu assim que atravessou o velho portão de ferro do cemitério San Rafael. O vento soprava cortante, muito mais frio do que nas visitas dos anos anteriores, e as árvores retorcidas pareciam se inclinar sobre as sepulturas como guardiãs silenciosas de um segredo antigo. Caminhava devagar, o sobretudo escuro ondulando em torno do corpo magro e contido, as mãos enterradas nos bolsos, como se buscasse manter alguma dignidade contra o frio, o tempo e o passado. Era sempre assim. Chegava, permanecia por alguns minutos diante da lápide branca, acendia uma vela e ia embora sem dizer uma única palavra. Desde que Camila se fora, há 5 longos anos, Alejandro havia transformado o luto em costume. Não chorava, não falava o nome dela, não aceitava que ninguém mencionasse. Apenas repetia aquele gesto, ano após ano, como um homem que cumpre uma penitência da qual nunca poderá se libertar. Mas naquela manhã, algo diferente deteve antes mesmo de alcançar o túmulo. Havia uma pequena figura encolhida sobre o mármore frio. Um menino, deitado ali, adormecido sobre a lápide de Camila. Alejandro parou bruscamente. O coração pulsou pesado dentro do peito, embora o rosto continuasse impassível. Aproximou-se com cautela, observando o corpo franzino envolto em uma manta rasgada, os pés descalços e sujos, os ombros tremendo ao ritmo do vento. Então percebeu que o garoto segurava contra o peito uma fotografia amassada, desbotada, mas impossível de não reconhecer. Era Camila. Ela sorria na imagem, ajoelhada, abraçando aquele mesmo menino que agora dormia sobre o túmulo dela. Por um instante, Alejandro duvidou da própria percepção. Alternava o olhar entre a fotografia e o nome gravado na pedra. A mesma mulher, o mesmo túmulo, e uma presença que não deveria existir. O som dos próprios passos sobre o cascalho úmido pareceu ecoar demais, acordando o menino, que abriu os olhos lentamente. Eram olhos fundos, escuros, sem brilho, sem medo, mas também sem esperança. Alejandro se abaixou, tentando controlar a voz. Você se confundiu de túmulo, garoto, disse num tom sereno. O menino nada respondeu. Apenas apertou a foto com mais força contra o peito e murmurou com voz rouca. Lo siento, mamá. O tempo pareceu se suspender. O vento parou. Até o cemitério pareceu prender a respiração. Alejandro franziu o senho. O que você disse? O garoto desviou o olhar, sussurrando quase inaudível. Perdão, mamá. Não devia dormir aqui. O chão pareceu ceder sob os pés de Alejandro. Quem é você? Perguntou, a voz falhando. Matias, respondeu o menino, quase num sussurro. Alejandro estendeu a mão, pedindo a fotografia. O menino hesitou, mas por fim cedeu. Ao olhar a imagem, Alejandro sentiu o ar escapar dos pulmões. Era Camila, não havia dúvida, e ao lado dela, o mesmo menino que agora estava diante dele, tremendo de frio. Onde conseguiu essa foto? Perguntou, agora mais firme. Ela me deu, respondeu Matias. As palavras atingiram Alejandro como uma lâmina gelada. Camila estava morta havia 5 anos. Como aquele garoto poderia tê-la conhecido? Como podia dizer que ela o visitava, que o abraçava? Ela era sua mãe? Perguntou, num fio de voz. O menino assentiu, com lágrimas contidas. Ela vinha me ver no orfanato. A cabeça de Alejandro girou. Camila, o orfanato. Nunca, em todos os anos de casamento, ela mencionara nada parecido. Nenhuma palavra sobre visitas, crianças ou adoção. E mesmo que tivesse dito, ele lembraria. Matias tremia, as mãos vermelhas rachadas pelo frio. Movido por impulso, Alejandro tirou o casaco e envolveu o pequeno corpo. Há quanto tempo está aqui? Não sei, respondeu o menino, baixinho. Alejandro ergueu os olhos para o céu nublado. Depois olhou o túmulo e o nome gravado na pedra. Pela primeira vez em muitos anos,
Algo dentro dele começou a se partir. A dor antiga se misturava ao espanto, e o silêncio que o acompanhava parecia agora um fardo insuportável. Camila guardara um segredo, e esse segredo agora respirava diante dele, encostado na pedra fria, segurando uma fotografia que reabria feridas que nunca haviam cicatrizado. Mais tarde, no carro, o silêncio era quase palpável. Alejandro dirigia com as mãos firmes no volante, mas o olhar voltava constantemente ao retrovisor. O reflexo de Matias parecia deslocado, pequeno demais, calado demais, no banco de trás de um carro grande demais para apenas dois. O aquecedor estava ligado, mas o menino ainda tremia, não de frio, e sim daquele vazio que Alejandro conhecia bem, o tremor do abandono. Durante todo o caminho, Matias não fez perguntas. Apenas observava a janela, como se esperasse acordar de um sonho confuso. Alejandro, por outro lado, mergulhava em pensamentos que o consumiam. O passado, Camila, o orfanato, aquele menino, tudo se misturava num turbilhão de lembranças e dúvidas. E enquanto o carro avançava pela estrada úmida, ele percebeu que talvez, pela primeira vez em 5 anos, estava prestes a descobrir a verdade sobre a mulher que amara e sobre o filho que nunca soubera que existia. Toda vez que seus olhos pousavam na fotografia ainda presa entre os dedos do garoto, um desconforto pesado tomava conta de seu estômago. Na imagem, Camila sorria, mas era um sorriso diferente, verdadeiro, daqueles que nascem quando o coração está em paz. Nada a ver com os sorrisos impecáveis ensaiados das festas de gala, cheios de luz e superficialidade. Ali, naquela foto, ela parecia simplesmente feliz, e estava ao lado daquele menino. Alejandro não conseguia aceitar aquilo sem entender o porquê. Como você chegou até o cemitério? Perguntou, rompendo o silêncio que pesava no carro. Matias demorou a responder, como se precisasse de coragem. Caminhei, murmurou. Do orfanato. Alejandro franziu a testa, tentando processar. E como sabia onde? Interrompeu-se por um instante antes de ajustar o tom. Onde ela estava enterrada? O garoto encolheu-se no banco de trás, abraçando os próprios joelhos, como quem se protege de uma lembrança dolorosa. Um dia segui ela. Vi quando entrou lá. Você seguiu a Camila? Perguntou, incrédulo. Sim. Ela sempre me visitava no lar. Levava doces, contava histórias, mas nunca deixava eu ir com ela. As palavras ecoaram na mente de Alejandro, abrindo feridas antigas. A imagem de Camila caminhando sozinha até aquele cemitério, sem que ele soubesse de nada, o atravessou como uma lâmina. Ela escondia segredos, tinha uma vida paralela, ou ele simplesmente nunca quis enxergar. Estacionou o carro diante do primeiro hotel que encontrou. Não vai me levar para casa? Perguntou o menino. Ainda não, respondeu secamente. Nada fazia sentido. Quando Matias desceu, hesitou, apertando a foto contra o peito. Ao ver Alejandro estender a mão, o garoto se defendeu. Vai tirar ela de mim? Não. Suspirou, exausto. Pode ficar com ela. No quarto, o silêncio se instalou como uma presença viva. Matias se encolheu numa poltrona, pequeno, invisível. Não pediu comida, não perguntou nada, não demonstrou cansaço, apenas ficou ali, imóvel, como alguém acostumado a não ocupar espaço algum. E aquele silêncio, tão profundo, começou a incomodar mais do que qualquer palavra poderia. Alejandro observou por um longo tempo, até se levantar e dizer: Amanhã vou ao orfanato. Preciso entender quem é você e o que Camila fazia lá. Na manhã seguinte, o sol mal despontava quando ele estacionou diante do portão enferrujado do lar San Benito. O prédio era simples, as paredes manchadas, o jardim abandonado. Nada combinava com o mundo de Camila, pelo menos, não com o que ele acreditava ser o mundo dela. Matias seguia ao seu lado, cabeça baixa, abraçado à fotografia. Parecia não estar triste, apenas conformado,
como quem já sabia que seria deixado de novo. Uma freira os recebeu com um sorriso suave. Matias, graças a Deus! Exclamou, ajoelhando-se segurando pelos ombros. Onde você esteve, meu querido? O menino olhou para Alejandro, em silêncio, esperando que ele respondesse. Sou Alejandro Ferrer. Gostaria de falar com a responsável, disse ele, tentando manter a voz firme. Irmã Clara, apresentou-se a freira, conduzindo-os por um corredor estreito e úmido até uma pequena sala de paredes antigas. O cheiro de papel velho preenchia o ar. A mulher atrás da mesa tinha cabelos grisalhos presos num coque e olhos cansados, mas atentos. Senhor Ferrer, disse ela, sem sorrir. Imaginei que o senhor apareceria mais cedo ou mais tarde. Alejandro estreitou o olhar. O que quer dizer com isso? A irmã suspirou, como quem carrega verdades que preferia não dizer. Sua esposa vinha aqui com frequência. A frase caiu sobre ele como um soco. O que fazia aqui? Conseguiu perguntar. Ajudava. Lia histórias para as crianças, trazia brinquedos, mas, acima de tudo, passava muito tempo com Matias. Alejandro ficou sem palavras. Por quê? Sussurrou. Porque justamente com ele. A freira hesitou antes de responder. Porque queria adotá-lo. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O ar lhe escapou. O corpo pesou. Isso não pode ser verdade, murmurou. Ela nunca me contou nada. Talvez tenha tentado, disse irmã Clara, com um olhar de compaixão. Talvez o senhor só não tenha escutado. O silêncio tomou conta do ambiente. Camila havia deixado para trás algo muito maior do que ele imaginava. Uma história inacabada, um vínculo que agora respirava diante dele, em forma de menino. Matias, com aquele olhar que misturava medo e espera, era lembrança viva de tudo que ele ignorou. Se você está gostando dessas histórias, inscreva-se no canal. Ainda há muita verdade escondida nas sombras, e quando tudo vier à tona, você vai querer estar aqui para ver. Mais tarde, Alejandro voltou à estrada. Dirigia devagar, como se adiar o destino pudesse atrasar a tempestade que se formava dentro dele. O menino, no banco ao lado, segurava a fotografia de Camila com as duas mãos, como se aquele pedaço de papel fosse o último abrigo que lhe restava. Nenhum dos dois dizia uma palavra. O silêncio entre eles não era vazio, era denso, pesado, cheio de tudo que ainda não tinha nome. E, no fundo, Alejandro sabia, nada mais estava sob controle. Camila sempre quis adotar o menino, mas manteve esse desejo em silêncio. Ele, por sua vez, tentou negar que ela tivesse sonhado com isso, negar que fosse real. Mas agora, diante de documentos, assinaturas, testemunhos, principalmente do olhar daquele garoto, não havia mais como escapar da verdade. Quando chegaram em casa, Matias hesitou. Parou na porta, imóvel, olhando o interior como se pisasse em território proibido. Pode entrar, disse Alejandro, tentando esconder o desconforto na voz. O menino entrou devagar, os pés descalços marcando o mármore branco do chão. Alejandro guiou até um dos quartos de hóspedes, amplo, silencioso, perfeitamente decorado, mas sem vida. Esse será o seu quarto. A cama é grande, o banheiro fica ali. Se precisar de... Ele parou, sem saber como terminar. Matias apenas assentiu e se sentou na beira da cama, encolhido, segurando uma foto de Camila com ambas as mãos, como se fosse o último pedaço de segurança que lhe restava. Naquela noite, Alejandro não conseguiu dormir. Sentou-se no escritório, diante da lareira apagada, com um copo de uísque intocado e a pasta de documentos sobre o colo. Dentro dela, além dos papéis da adoção, havia cartas escritas à mão por Camila. Alejandro, tentei te contar tantas vezes, mas você sempre parecia distante, mesmo quando estava aqui. Eu precisava fazer algo que me fizesse sentir viva de novo. Ele leu e releu aquelas linhas.
As palavras pareciam se fixar na mente, pulsando como uma ferida aberta. A imagem de Matias surgia constantemente, um rosto que ele ainda não sabia como acolher. A culpa, a dúvida e o medo se misturavam dentro dele, sem trégua. Na manhã seguinte, encontrou o menino à mesa, em silêncio, encarando o prato sem tocá-lo. Não gosta da comida? Perguntou. Gosto, respondeu baixinho. Só não sei se posso comer. Aquela resposta o atingiu como um golpe. Alejandro sentou-se à frente dele, observando o jeito tímido com que Matias segurava o garfo, como se fosse algo perigoso. Você pode comer. Agora você está aqui. O menino assentiu, mas não havia alívio em seu gesto, apenas uma aceitação silenciosa. Isso o perturbava profundamente. Matias não pedia nada, não reclamava, não exigia atenção. Parecia sempre esperar o momento de ser mandado embora. À tarde, foram comprar roupas. Matias pegava apenas o que Alejandro mandava, sem demonstrar opinião alguma. Na fila do caixa, Alejandro reparou em uma família próxima. Pai sorrindo, duas crianças correndo entre os cabides. Voltou a olhar para Matias. O menino estava parado, mãos atrás do corpo, olhos fixos no chão, como se não acreditasse que aquelas roupas fossem para ele. No caminho de volta, o telefone tocou. Era o advogado. Senhor Ferrer, apareceu uma família interessada no menino. Os Mendoza. Tem estabilidade, boas condições financeiras e emocionais. Podemos formalizar a adoção assim que o senhor autorizar. Alejandro encerrou a ligação sem responder. O resto do trajeto foi feito em completo silêncio. Quando chegaram, o garoto não perguntou nada, mas algo em seu olhar havia mudado. Estava mais distante, mais tenso. Mais tarde, diante do espelho do banheiro, Alejandro encarou o próprio reflexo. O que o assustou não foi o rosto cansado, mas o pensamento que se formou. E se eu não for capaz? E se ele for mais feliz longe de mim? Horas depois, ao sair do escritório, encontrou Matias sentado no chão do corredor, sozinho. O que está fazendo aí? Perguntou. Nada. Já é tarde. Vá dormir. O menino levantou-se, mas não se moveu. Apenas olhou por alguns segundos antes de murmurar. Por que o senhor me trouxe aqui? Se vai me mandar embora? A pergunta atravessou Alejandro como uma lâmina. Não é isso, tentou dizer, mas as palavras não saíram. Eles vão vir me buscar, né? Insistiu Matias, com a voz embargada. Eles têm uma casa bonita, dinheiro, mas eu só queria ficar aqui. Alejandro respirou fundo, sem conseguir responder. O silêncio entre os dois pesava mais do que qualquer explicação. No dia seguinte, ele se trancou no escritório, fingindo trabalhar. Na verdade, não fez nada além de encarar a pasta sobre a mesa, a mesma pasta com os documentos, as cartas, as fotos, as provas de que Camila tinha um plano, um propósito, e ele não fazia parte dele. Os Mendoza eram a solução perfeita, uma família estável, rica, preparada. Então, porque ele se sentia tão miserável diante da ideia de deixá-lo partir, levantou-se devagar, atravessou o corredor silencioso e parou diante da porta do quarto de Matias. Respirou fundo antes de bater. Nenhuma resposta. Empurrou a porta com cuidado. O garoto estava no chão, encostado na parede, os joelhos juntos ao peito e a cabeça baixa. Alejandro entrou, mas o menino continuou imóvel. Por que está aí? No chão? Não quis deitar na cama, respondeu Matias, sem erguer o olhar. É grande demais. Alejandro engoliu seco e sentou-se na beirada da cama. O ar parecia pesado entre os dois. Preciso conversar com você. Matias apenas fez um leve aceno. Os Mendoza querem te adotar. O garoto não reagiu, apenas apertou os joelhos com mais força. Eles têm o que você precisa. São boas pessoas. Vão cuidar de você. Entendi, murmurou, quase sem voz. Alejandro esperava perguntas, resistência, lágrimas,
Mas o menino apenas aceitou, e isso destruiu por dentro. É só isso que você tem a dizer? Matias levantou os olhos. Eu tenho escolha. O sangue subiu ao rosto de Alejandro, não pela pergunta, mas pelo que ela carregava. Você não reclama, não pergunta, não diz nada. Só aceita, como se perder alguém fosse normal. Já aconteceu antes, respondeu Matias, baixinho. Alejandro se levantou num impulso, caminhou até a janela, passou as mãos pelo rosto. Estava à beira de um colapso. Por que quer ficar aqui, Matias? Porque aqui é onde ela está. Ela quem? Camila, minha mãe. A palavra ecoou no quarto como um trovão. Alejandro virou-se devagar. Não a chame assim. Mas ela era minha mãe, murmurou o menino. Não, ela era minha esposa. E você? Você não é nada meu. Matias piscou uma, duas vezes. Os olhos escureceram como o céu antes da chuva. Então, por que me trouxe? Alejandro hesitou. A raiva e o medo se misturavam. Por que ela pediu? Mas a verdade é que... Parou, mas completou. Você não é meu filho. O silêncio que seguiu foi cortante, impossível de desfazer. Matias não chorou. Apenas se levantou devagar, como se o corpo pesasse toneladas. Tudo bem. E saiu. Alejandro ficou parado, o peito em ruínas. Doeu não o que ouviu, mas o que disse. Minutos depois, foi procurá-lo. Queria pedir desculpas, explicar qualquer coisa. O quarto estava vazio. A casa, muda. Correu até a porta da frente e o coração parou. Na calçada, sob o frio da madrugada, Matias caminhava com uma mochila nas costas. Matias! Gritou. O menino parou, virou-se devagar. Aonde pensa que vai? Se eu for agora, vai doer menos quando você decidir me mandar embora de verdade. Alejandro sentiu o chão sumir. Correu até ele. Ajoelhou-se no cimento gelado. Segurou os ombros pequenos com força. Olha para mim. Matias desviou o rosto. Olha para mim, por favor. O menino cedeu. Os olhos brilhavam de lágrimas contidas. Eu não vou te deixar, disse Alejandro, a voz trêmula. Você já deixou. Lá dentro, quando disse que eu não sou seu filho. Alejandro sentiu a rasgar os pulmões. Eu errei. Eu só tenho medo. Não sei ser pai. Mas uma coisa eu sei, Matias. O quê? Que você é meu filho. E isso não tem a ver com sangue nem com papel. É sobre não te deixar sozinho nunca mais. O garoto estremeceu. E então desabou nos braços dele, chorando pela primeira vez de verdade. Alejandro o envolveu num abraço que parecia juntar todos os pedaços quebrados dos dois. Sob a luz amarelada de um poste antigo, naquela calçada fria, Alejandro entendeu. Não era sobre Camila. Era sobre eles. Sobre o que ainda poderiam ser. Se essa cena também te arrepiou, deixa o like. Isso mostra que você está sentindo essa história junto com a gente. A madrugada passou devagar, como se o tempo tivesse medo de separá-los. Mais tarde, adormeceram no sofá, entrelaçados de um jeito estranho e bonito, como dois sobreviventes aprendendo a se pertencer. Matias dormia com o rosto escondido no casaco de Alejandro, e ele, pela primeira vez em anos, não queria fugir. Lá fora, o dia começava a nascer tímido. A luz cinza invadia pelas frestas da cortina, revelando uma casa transformada. Não nos móveis, mas no ar. Havia um silêncio leve ali, não de ausência, mas de presença. O silêncio de quem ficou. Alejandro acordou com o som suave da respiração do menino sobre o peito. Estava cansado, com o rosto marcado e os músculos tensos, mas permaneceu imóvel. Olhou para o teto e percebeu. O homem que havia enterrado uma esposa dias antes não era o mesmo que agora abraçava um filho que escolhera amar. Algo dentro dele havia se quebrado há tempos. E agora, por entre as frestas dessa quebra, nascia uma vontade nova, ainda confusa, o desejo de ficar, de cuidar, de permanecer.
Ele nunca aprenderá a ser pai, tampouco sabia se conseguiria ser um. Mas dentro de si algo dizia que não queria deixá-lo partir. Com delicadeza, passou os dedos pelos cabelos de Matias. O menino se moveu levemente, mas continuou dormindo. Pela primeira vez em muito tempo, parecia em paz. Horas depois, quando Matias abriu os olhos, Von Marlos ainda estava ali, sentado ao lado, em silêncio. O garoto piscou, um pouco desorientado, e olhou ao redor. "Ainda estou aqui?" perguntou, como se duvidasse do que via. Alejandro assentiu, com um meio sorriso cansado. "Onde mais você iria?" Matias não respondeu de imediato. Apenas observou, e um traço diferente cruzou seu rosto, algo discreto, tímido, como quem começa, aos poucos, a acreditar que pode confiar. Na cozinha, o aroma do café se misturava ao leve cheiro de pão queimado. Alejandro tentava preparar o de jejum, mesmo sem muito jeito. O suco estava sem açúcar e o pão, tostado demais. Ainda assim, Matias comeu em silêncio, sem reclamar. Foi então que Alejandro notou um pequeno milagre cotidiano. O menino pegou o copo sozinho, pela primeira vez. Pequenos gestos, pequenas mudanças que, somadas, pareciam enormes. Depois do café, Alejandro subiu até o escritório. Diante da velha estante, repousavam as lembranças de Camila, livros, fotografias, uma caixa de madeira gasta pelo tempo. Ele a abriu com cuidado, como quem toca uma ferida antiga. Dentro, havia cartas amareladas, uma echarpe cujo perfume já se perdia e um pendrive com o nome dela escrito à mão. Sentou-se, conectou o dispositivo ao computador e esperou. Um único arquivo, um vídeo. Quando a imagem surgiu na tela, o tempo parou. Camila sorria, o cabelo solto, a luz do entardecer desenhando um contorno dourado em volta dela. Parecia viva, tão próxima que doía. "Alejandro, se você está vendo isso, é porque conheceu Matias", disse a voz dela, preenchendo o quarto com a suavidade de uma lembrança que se recusa a desaparecer. Talvez esteja com raiva, talvez confuso. Mas, por favor, me escute. Ele baixou os olhos, sentindo cada palavra como um corte. "Eu tentei te contar tantas vezes, mas você sempre estava longe. Não em distância, mas dentro de você. E eu me calei." As palavras dela perfuravam e curavam ao mesmo tempo. "Matias não tem ninguém. E você sempre teve tanto amor guardado, mesmo sem perceber. Ele precisa de alguém, e eu confio que esse alguém pode ser você. Mesmo que leve tempo, mesmo que machuque." A tela escureceu. Alejandro permaneceu imóvel, as mãos trêmulas sobre o colo. Camila deixará mais do que lembranças. Deixará um pedido, um último desejo. E agora, tudo estava nas mãos dele. No final da tarde, Matias desenhava no chão da sala, concentrado. Alejandro observava em silêncio, o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Aproximou-se, sentou-se ao lado. "O que está desenhando?" perguntou. O menino mostrou a folha. 3 figuras. Uma mulher de cabelos longos, um garoto pequeno e um homem alto, de braços abertos. "Quem são?" Matias apontou. "Essa é a mamãe. Esse sou eu. E esse," hesitou, "ainda não sei se posso dizer." Alejandro respirou fundo. "Pode." O menino sorriu de leve. "É você." Foi um sorriso simples, raro, mas suficiente para desmontar o mundo ao redor. Naquele pedaço de papel, Alejandro já não era mais um estranho. Se essa parte te emocionou, lembre-se, seu apoio com o Super Tanks ajuda demais o canal a continuar contando histórias assim. E, se ainda não é inscrito, aproveite, vem com a gente nessa jornada. Na manhã seguinte, o som dos talheres preencheu a cozinha. Matias comia devagar, os pés balançando sob a cadeira. Alejandro fingia ler o jornal, mas observava o menino com ternura silenciosa. Aquele instante simples, o som do café,
o cheiro do pão, o olhar tranquilo. Tinha o sabor de um milagre discreto. A casa, antes muda e fria, agora respirava diferente. Ainda havia silêncio. Sim, mas era outro tipo de silêncio. O da presença, do respeito, do afeto que não precisa de palavras. Matias agora deixava os brinquedos espalhados pela sala, dormia com a porta entreaberta e ria baixinho com algo que via na televisão. Alejandro já não sabia em que momento aquilo se tornará rotina. Só sabia que não queria mais viver sem ela. No dia seguinte, saíram cedo. Matias vestia tênis novos, o casaco fechado até o pescoço e, no bolso, dobrado com cuidado, o desenho das 3 figuras, ele, Camila e Alejandro. O cartório era um lugar simples, de paredes pálidas e cheio de papel antigo. Mas para eles, aquele espaço sem graça tinha se tornado o cenário de um recomeço. Entre carimbos, papéis oficiais, assinaturas reconhecidas, havia algo maior acontecendo, algo que não cabia no protocolo. Um vínculo antes invisível estava se tornando real, ganhando corpo e nome. No instante em que Alejandro colocou sua assinatura no último documento, percebeu a mão tremer levemente. Virou o rosto para o menino ao seu lado e encontrou nos olhos dele um reflexo misturado de medo e esperança, como quem quer acreditar de novo, mas já se decepcionou tantas vezes que não consegue fazer isso sem hesitar. Matias não disse nada, apenas apertou com firmeza o braço de Alejandro, e aquele gesto silencioso dizia mais do que qualquer palavra. Horas depois, já de volta em casa, Alejandro entrou no quarto do garoto. Matias estava lá, debruçado sobre o papel, desenhando novamente 3 figuras que agora tinham se transformado em 4. — Quem é esse? Perguntou Alejandro. — É um cachorro. A gente ainda não tem um, mas pensei que podia fazer parte da nossa família. O sorriso que nasceu no rosto de Alejandro foi torto, desajeitado, mas carregava uma sinceridade que ele mesmo não lembrava como era sentir. — A gente pode conversar sobre isso, respondeu. Matias soltou uma risadinha curta, como quem experimenta o som da própria alegria pela primeira vez. A vida, às vezes, não recomeça com clarins nem explosões de luz. Não tem aplausos nem trilha sonora de filme. Começa num gesto discreto, num olhar correspondido, numa xícara de café compartilhada em silêncio. E, quando menos se percebe, aquele peso da solidão vai embora. Alejandro ainda sente falta de Camila. Ela continua presente nos retratos alinhados na estante, nos cadernos guardados na gaveta, no perfume de lavanda que insiste em surgir nos lençóis de tempos em tempos. Mas agora também vive no olhar de Matias, no jeito como ele abraça com mais confiança, na forma como diz boa noite com uma voz que ainda hesita, no modo como às vezes o chama de pai sem se dar conta de que um dia teve medo de dizer isso. Camila não deixou apenas saudade, deixou uma ponte, e Alejandro, sem perceber, atravessou essa ponte. Se você ficou até aqui me ouvindo, talvez já tenha sentido que perdeu tudo ou que falhou em algo que nem sabia como começar. Talvez tenha se visto como Alejandro, acreditando que era tarde demais para mudar, ou como Matias, achando que ninguém ficaria ao seu lado tempo suficiente para escolhê-lo. Mas, muitas vezes, tudo que alguém precisa é de um lugar para simplesmente estar. Nem sempre você vai saber o que dizer. Nem sempre vai se sentir forte, mas estar presente já é um começo. Se de algum modo isso tocou você, então essa história também é sua. E, se tocou de verdade, você pode apoiar este canal com um Super Thanks. Isso faz uma diferença enorme para que possamos continuar trazendo histórias assim. Se ainda não é inscrito, esse é o momento certo de se juntar a nós. A sua presença aqui faz essa história ganhar vida. Obrigado por chegar até o fim. Histórias como esta não são fáceis de contar, mas são essenciais. E, se quiser seguir nessa jornada conosco, já tem outro vídeo te esperando logo aqui. Você não está sozinho. Nunca esteve.